Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caráter cristão. Interessante que a palavra de hoje vai casar um pouquinho com a palavra do Felipe da semana passada. Talvez Deus queira falar mais uma vez sobre o tema, né? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Eu não sei se todos aqui me conhecem. Meu nome é Sávio, eu sou o supervisor da Rede Mais e atualmente seminarista também dessa igreja. Então a gente está aqui para servir ao Senhor, né? João 17. Todos abriram as suas Bíblias, acessaram. A minha esposa fica brava comigo que eu não dou tempo de ninguém acessar, eu abri. Eu falei, agora eu vou fazer certinho, para abrir, né, tal. João 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim estejam neles e eu neles estejam. Um texto longo, por que ler esse texto tão longo? Porque essa é a maior oração de Jesus escrita na Bíblia.
Nós temos, essa é uma oração que Jesus ora por si, antes da crucificação. Ele ora pelos seus discípulos que estavam ali com eles e orou por nós que estaríamos aqui hoje. Então essa oração é uma oração muito singular, é uma oração muito especial, da qual é chamada de oração sacerdotal, que alguns dão este nome, né? É a oração mais longa de Jesus. Jesus pediu que o Pai o santificasse, os seus, pela palavra da verdade. Essa santificação, ela acontece por um processo divino, pelo qual Deus acaba nos moldando segundo a sua santidade. Ele traz para as nossas vidas o absoluto moral de Deus, que afetam a nossa forma de viver e de pensar. A santificação e a revelação, elas estão ligadas. Quando você aceita Jesus, quando você começa a estudar a palavra através do discipulado e você começa a se aprofundar nas Escrituras, o que acontece? Santificação. E essa santificação, ela não tem como acontecer sem a revelação da palavra na sua vida. E assim, ela começa através desta revelação. Em João 8, 31 a 32, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Em João 1:9, deixa eu abrir aqui. João 1:9 diz assim: estavam chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Essa luz da qual sabemos, da qual João disse que era o Verbo, né? E essa luz que é Cristo que está conosco. Ele é a verdadeira luz, Ele é que nos ilumina e Ele é que nos santifica. E aí esse texto de João, do 31 ao 32, a gente está ouvindo muito hoje no nosso país. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos ouvindo muito esse texto. Só que esse texto, gente, usado fora de contexto, ela não dá legitimidade a nenhum de nós, a nenhum homem, para que seja ele a verdade. Jesus é a verdade. Ele diz no texto que, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E essa verdade é a que conduz à salvação de Jesus. Essa verdade conduz à salvação. Então o nosso foco sempre tem que ser, como igreja, para não errarmos o alvo sempre, o nosso foco sempre é Cristo. Como não pecar? Olhando para Cristo, acertando no alvo que é Cristo sempre. Que você colocar as suas expectativas no homem, você vai se decepcionar sempre. A nossa expectativa, o nosso caráter, a nossa vida, ela é moldada quando nós olhamos para a cruz, e essa cruz nos traz palavra de revelação. Essa verdade que conduz à salvação não é filosofia, ela não é relativa. Nós vivemos em um mundo que dizem que, não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e está tudo bem. Só que a verdade real existe. Não tem verdades relativas. Não dá para você falar que, não, eu tenho essa minha verdade, a sua verdade, e tudo bem. Mas a verdade está aqui. A palavra é a verdade. Nossa vida, ela deve ser alinhada segundo esta revelação da qual falamos aqui. Esta é a revelação. E esta revelação nos traz a verdade. A verdade, ela não é neutra. Não tem como ficar neutro como um cristão. A verdade separa o verdadeiro do falso, o joio do trigo, os bodes das ovelhas, os que não são para aqueles que são. Então a verdade de Jesus, ela é muito importante e ela deve conduzir as nossas vidas. Só que essa verdade também, ela deve moldar o nosso caráter.
Essa verdade, ela deve moldar o nosso coração. Se estamos vivendo fora dessa verdade, precisamos voltar a Cristo para observar o que precisa ser esquadrinhado, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser arrumado dentro do meu altar, dentro do meu coração, para que eu permaneça nessa verdade. O ódio não cabe no coração de um cristão. Jesus nunca ensina sobre ódio. Jesus nunca ensinou sobre você ficar ofendendo a pessoa na rede social, você tentar trazer alguma coisa, algumas palavras que não condiz com aquilo que Jesus ensinou. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ser aqueles que levam o evangelho de Cristo, aqueles que estão com o objetivo principal de, como Jesus orou, com o objetivo principal de levar o evangelho do Senhor. Jesus não nos tirou do mundo. Existe uma epístola muito antiga, que é chamada de Epístola a Diogneto. E essa epístola é da época dos apologetas, lá no início da igreja. E ele diz assim: apresenta a situação dos cristãos no mundo como um verdadeiro mistério, na qual a um só tempo amam e todos são perseguidos por todos. Vivem na sua pátria como forasteiros, de modo que toda pátria estrangeira é pátria deles. E cada pátria é estrangeira, uma vez que moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Apesar de saberem que são cidadãos do céu, não deixam de cumprir os seus deveres como cidadãos romanos, honrando e orando pelo imperador. A nossa pátria não é daqui. O que nós temos que fazer como sacerdote, como embaixadores de Deus, é amar. E a palavra diz que o mundo não curte essa verdade. E ele nunca vai curtir essa verdade. Nós estamos na nossa vida, no mundo moderno, hoje estamos vivendo essa semana, até o Luiz postou na rede social sobre aquela rede de fast food, e aí eu estava meio perdido, porque eu fiquei amanhã sem acessar a rede social. Falei, nossa, fiquei amanhã sem acessar e já estou perdido, o que está acontecendo? E aí ele postou sobre a situação, e aí eu fui atrás e vi alguns comentários assim, da qual uma pessoa escreve assim: olha, que bom seria que no mundo não houvesse cristãos. Então a gente começa a pensar, aonde isso vai levar? Aonde essas verdades da qual o mundo tenta incutir na mente das nossas crianças, incutir na nossa vida, como são coisas normais e relativas, aonde isso vai levar? E nós já temos visto países por aí no mundo, da qual você não pode sair mais e falar, e como eles falam, fazer prosélitos e evangelizar, porque você pode ofender a outra pessoa, segundo o que a outra pessoa acredita. Ou seja, está mais difícil. Não existe uma guerra aqui no nosso país, uma guerra da qual você sai ali fora com uma Bíblia, as pessoas pegam e te fuzilam porque você está com a Bíblia. Não existe isso no nosso país. Mas existe algo sutil que está surgindo, uma perseguição sutil. E aí nós vemos que Jesus ora por nós, relacionado a isso em João 17. Ele ora por nós. Só que, como cidadãos do céu, nós temos que cumprir nossa obrigação também, como diz na Epístola de Diogneto, nós temos que cumprir nossa obrigação como cidadãos da terra, honrando e orando. Honrando e orando. Nós temos que cumprir nossa, como Jesus mesmo ensinou, nós temos que dar aquilo que é de César a César, aquilo que é de Deus a Deus. Jesus nunca disse, olha, só neguem. Façam, não precisa dar, não, pagar imposto, não precisa, né? Jesus era pacificador. Até porque os judeus queriam que Jesus falasse essas coisas para que desse um estopim ali, para que eles pudessem já partir para cima dos romanos. E Jesus sabia disso, porque muitos judeus acreditavam que Jesus ia fazer isso, vir como um Messias e libertaria eles, os judeus, dos romanos. Mas não foi isso que Jesus veio trazer. O reino de Deus não era esse. Aquele reino da qual Jesus veio trazer, que ele falou, eu sou o rei,
ele era o rei dos reis, e ele é o rei dos reis, e ele não veio trazer esse tipo de golpe, né, vamos colocar assim, diante daquela situação. Em João 15, do 18 ao 19, diz assim: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, se você observar a sua própria vida, se eu observar a minha própria vida, se eu não estou em evidência diante das coisas do mundo, diante desse sistema humano que existe hoje, em oposição aos propósitos de Deus, se eu consigo entrar nesse meio e não estou em evidência, e eu entro e eu fico ali como um camuflado, um camaleão, então é necessário você rever o seu cristianismo. Será que você está afastado do mundo? Será que você faz parte deste reino? Ou será que você acha normal? Então é importante, sim. Jesus não nos tirou do mundo. Mas Jesus também, como Filipe disse semana passada, ele participou de muitas coisas, de festas, ele foi à casa de fariseus, ele foi à casa de cobradores de impostos, que os judeus odiavam cobrador de imposto. Ele foi à casa dessas pessoas, e ele conviveu com essas pessoas, só que ele transformava essas pessoas. Aonde ele chegava, era evidente que ele não era deste mundo. Era evidente. Mesmo sendo homem, ele também era Deus. Só que ele também nos diz para que nós também não sejamos deste mundo. Que nós venhamos a chegar nos lugares deste mundo e transformar essas pessoas. Como a igreja vai trabalhar essa questão do homossexualismo? Nós temos que começar a pensar nisso. Como que a igreja vai trabalhar isso? Porque isso é o que está aí hoje. Como seremos luz neste meio? Como podemos ajudar? Como podemos levar o amor de Jesus a essas pessoas? Porque essas pessoas também precisam de Jesus. Jesus não fala, essas pessoas estão alijadas do meu reino, afastadas do meu reino. Ele não fala isso. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Falar do amor de Jesus, não com ódio, não ofendendo, mas trazendo um evangelho de paz, um evangelho de amor. Porque se nós ficarmos nessa coisinha de briguinha aí, de verdade, o que vai acontecer? Mais ódio, mais guerra. Então, gente, nós somos do reino de Deus. Observe que na oração de Jesus, não era a vontade dele criar um cercadinho para nós. Entre no meu cercadinho, aqui você está protegido. Entre aqui no meu cercadinho e fechou a porta, aqui não vai acontecer nada com você. Mas ele não teve essa função, ele não teve essa vontade. E ele fala, eles estão no mundo. E eu não rogo para que eles saiam do mundo. Jesus não rogou, não orou. A gente fala, poxa vida, podia ter orado, né? Mas ele não orou para que nós não saíssemos. Porque se a gente saísse do mundo, quer dizer, se eles lá saíssem do mundo, a gente não estaria aqui hoje. Né? Quem iria pregar? Estavam todos dentro do cercadinho. Né? E existem aqueles que não são cristãos também, mas querem viver fora do mundo. Ou os que são cristãos, se consideram cristãos, mas querem viver fora deste mundo. Afastado das pessoas. Eu vou morar lá no sítio, eu vou morar na montanha, eu não quero ver ninguém, eu quero viver solitário, sozinho, curtindo, eu quero ter paz na minha vida, paz interior. Será que essa é a vontade de Deus? Será que eu gostaria de fazer isso, né? Aquela musiquinha, né? Uma casa no campo, onde eu possa ler os meus livros, né? Seria ótimo isso. Mas eu vou pregar para quem? Para a vaca, né? Vou falar de Deus para quem? Eu preciso ter contato com as pessoas. Nós somos chamados para permanecer no mundo, para ficar neste mundo e falar do amor de Jesus a este mundo. Né? E existem também aqueles que acham
que o sair do mundo é você ter uma aparência exterior de santidade. Colocam usos e costumes acima do evangelho, né? Se você olhar no YouTube, aí, você vai achar vários aí. Com aparência de espiritualizado, uma santidade aparente, mas sem valor. E em Colossenses diz que sem valor algum para refrear a vontade da carne. Então também não é esse o objetivo, da qual você entra na igreja, você aceita Jesus e agora você muda a sua vida externamente. E o seu interior como está? Né? E o seu interior, o externo, gente, para Jesus. É lógico que se você é de Jesus, você vai se preocupar também com essa situação, né? Não vai usar coisas que vão ser desagradáveis até para o mundo, né? Mas como cristãos nós temos que ver que do interior vai nascer ali e a gente começa a renascer e a gente começa a ter essa vida abundante do Espírito Santo. Ele vai falando para nós até como devemos nos portar, como falar, como agir, como se vestir e como tudo isso. O Evangelho faz isso, é a palavra, é a verdade, é revelada. Jesus, ele também não busca aplausos, fama, honra, poder. O seu reino não era deste mundo, a sua missão não era deste mundo. E qual é a minha missão neste mundo, então? Eu sou cientista da computação, por formação e trabalho na área. Aqui deve ter médicos, aqui deve ter dentista, advogado, estudantes, universitários, temos de tudo. Mas a gente pergunta, qual é a sua missão? Você fala, minha missão eu quero ser médico, eu quero conseguir isso, conseguir aquilo, né? Eu quero conquistar muitas coisas. Mas Jesus, ele nos coloca em lugares e situações, usando a nossa profissão também, para sermos naquele lugar um embaixador do reino. Então, se perguntarmos qual é a sua missão, a nossa missão é ser o sal da terra. A nossa missão é ser sacerdote de Jesus neste mundo. Nossa missão é ser uma cidade construída sobre um monte, uma luz no meio da sala. Essa é a nossa missão. Nós temos que ficar sempre em evidência. Mas eu achei que a minha missão seria a minha profissão, aquilo da qual eu estudei, eu estou estudando, da qual eu ocupo a maior parte do meu tempo. Use esta sua função, esta sua profissão, esse seu emprego, aonde você está, para ser o sal naquele lugar. Para ser a candeia no meio da sala. Não seja aquela candeia embaixo ou no cantinho da sala, mas fique no meio da sala. Você está em evidência. A nossa fé, ela não pode ser hipócrita. As pessoas não podem olhar para nós e falar, olha, na igreja é desse jeito, lá fora é de outro. Nós temos que ser um só. Não existe vida secular e vida cristã. Não existe essa separação em nossas vidas. É uma vida só. E a nossa vida, ela é totalmente cristã. A nossa vida é totalmente ligada a Jesus. Não tem como eu ser secular nesse mundo. Eu não sou do mundo. O nosso agir e pensar deve evidenciar o reino dos céus. Em todos os lugares que estivermos, somos servos de Deus. Nadar contra a correnteza. Lembrei até daquela abertura do The Chosen, que tem aqueles peixinhos azuis que vai ao contrário ali daqueles outros peixinhos. É aquilo lá. Nós temos que ir ao contrário do mundo. Em 1 Pedro 2:9, hoje eu peguei daquela de ficar abrindo na Bíblia em vários lugares, né? Você vai procurando aí. 1 Pedro 2:9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que somos? Geração eleita, sacerdócio real, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós somos.
O exemplo de Hebreus, se você ler lá no Exemplos de Fé, no livro de Hebreus, que diz que aqueles homens lá, o mundo não era digno deles. E você observa que foram homens especiais, singulares, da qual falamos deles até hoje. Jesus, em Hebreus 12, do 1 ao 4, vamos ler, abrir rapidinho. Hebreus 12, do 1 ao 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida do que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naqueles que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha, eu acho isso muito forte, esse texto muito forte. E a gente percebe assim, pela nossa vivência em PGMs, que muitas das pessoas que nos procuram, líderes, ou até mesmo já fiz isso, né? Parei, né? Que a gente sempre, quando tinha uma dificuldade na vida, a primeira coisa que a gente pensava em casa, ou que um líder de PGM pode pensar é: vou entregar o PGM, vou entregar a supervisão, vou entregar a minha função lá na igreja. Por que eu vou entregar isso? Eu não vou entregar meu emprego, que também me cansa, me estressa. Porque nós estamos o quê? De lá saindo dinheiro. Né? Se eu não ter aquele emprego, eu vou passar dificuldade. Mas e as coisas de Deus? Jesus não nos diz para procurar primeiro o reino de Deus? E as demais coisas serão acrescentadas? Se você tem uma vocação, se você tem um chamado, invista no reino de Deus. Não adianta entregar, eu quero entregar, mas aí eu estou desanimado, eu estou cansado. Olha aqui, Hebreus 12, 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O nosso exemplo sempre é Cristo. O nosso exemplo sempre é Cristo. Mas quem que eu vou olhar? Quem que pode ser o meu exemplo de fé? Jesus Cristo. Esse é o exemplo de fé. Se você olhar para Ele, você vai ver como agir, como falar, como eu falo com uma pessoa importante, como eu falo com uma pessoa aqui na rua, como eu ajo diante de determinadas situações. Jesus ensina tudo. Ele veio neste mundo e nos ensinou como viver. Quando estamos em dificuldades, percebemos que não somos deste mundo. Quando a fornalha está quente, é que o ouro é melhor testado, segundo Spurgeon. Quando a fornalha está quente, é que o ouro é melhor testado. Jesus, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por dificuldades relacionadas até à própria vida. E essas pessoas falavam assim: se Deus nos livrar, beleza. Se Ele nos livrar também, beleza. A vontade de Deus ela é soberana. E eu vou crer, e a minha fé não será abalada se eu passar por dificuldade ou não passar por dificuldade. Ou será que nós estamos como aqueles que murmuramos sempre, dizendo: eu não posso passar por isso, eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Como que eu posso passar por isso, por essa dificuldade na minha vida? Como que eu posso pegar coronavírus? Eu sou filho do rei. Esse erro teológico da prosperidade, essa coisa que nós temos hoje vendo de muita coisa de pastor coaching, da qual parece que o ser humano é muito mais importante. O centro é o homem. Tiraram Jesus da história e colocaram um homem ali. E você não é confrontado no pecado, o seu ego somente é inflado. Vai inflado, é inflado, é inflado, é inflado. Até chegar o momento que pode ser que Deus venha lá e dê um furinho no ego para que a gente puxe um pouco. Então, gente, mesmo sendo filhos do rei,
Jesus não disse que nós não teríamos aflições. Jesus não disse que não passaríamos por tribulações. Quer maior tribulação do que Jesus passou? Ele foi crucificado. Ele teve que padecer a sua vida, ele se entregou por nós, ele entregou a sua vida por nós. E não foi uma morte qualquer, não. Era uma morte muito terrível, muito cruel, da qual ele passou. Ao ponto dele, antes da crucificação, falar: olha, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice aí, que o negócio eu já sei que vai ser difícil, né? Mas ele cumpriu a vontade de Deus. Então, assim, usem o tempo que você tem, usem a sua vida para ser um diferencial. Para ficar evidente que você é diferente. Para ficar evidente que o seu caráter é diferente do resto. Usem a sua vida. Pessoas que chegam até você e falam: nossa, você é diferente, por que você age dessa forma? Por que você fala dessa forma? Aí você usa esse tempo para você falar de Jesus. Não para inflar o seu ego: realmente eu sou espiritual, acabei de orar, fazer um jejum e tal. Não, use esse momento para que você fale de Jesus para essa pessoa. Seja diferente no seu trabalho. Não permita que a corrupção entre no seu coração. E eu não sei quem está assistindo a CPI aqui, eu e minha esposa, a gente fala: essa é a nossa novela da época, né? E a gente assiste, a gente vê aquilo, aquela briga toda, e a gente fala: nossa. E a gente vê pessoas falando assim, você fala: nossa, parece que você acredita no cara, assim, de repente você vê que não é bem aquilo. E aí outros levam até, usam a palavra de Deus para se justificar lá. E a gente vê e fala: nossa, por que isso, né? Não era mais fácil falar a verdade, mas a verdade, ela traria muitos prejuízos ali. E nós temos que ser o diferencial. Nós temos que ser aqueles que fazem a diferença neste mundo. Sejamos diferentes do mundo, mesmo estando no mundo. Quando todas as correntes criadas se secam, a sua bondade é a mesma. Com isso, eu estou bem satisfeito e glória ao seu nome. Spurgeon também disse isso. Quando todas as correntes criadas se secam, sua bondade é a mesma. Não é pelo fato de que aquilo da qual eu tinha secou, que eu vou murmurar. Daquilo da qual eu vivia e me sustentava secou, que eu vou começar a amaldiçoar Deus, eu vou me desviar e vou sair da igreja. Porque, mesmo sendo assim, eu estou bem satisfeito e glória ao seu nome. Será que nós falaríamos como Spurgeon dessa forma? Quando estamos na dificuldade? Glória ao nome de Deus, glória ao nome de Jesus. Mesmo passando por tribulação e dificuldade, mesmo estando doente, acamado, mesmo pegando corona, ou estando com dificuldade na família, mesmo passando por luto neste momento, que muitas pessoas aqui estão passando por luto. Essa semana já ocorreram vários lutos no meu trabalho. Será que nós temos coragem e fé para dizer, mesmo com tudo isso que estamos passando, essa guerra que existe biológica aí, esse vírus que a gente não consegue ver, é um inimigo, parece o inimigo mesmo nosso, né? Que fala que o inimigo, nós não vemos o nosso inimigo, né? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra principados e potestades. Fala, esse vírus parece um principado e uma potestade, porque a gente não vê, né? Parece um negócio espiritual, né? Isso na brincadeira, mas a gente vê assim através do microscópio. Mas assim, mesmo assim, a bondade do Senhor, ela é a mesma. Mesmo assim, eu vou dar glória e honra ao nome de Jesus. A nossa pátria, ela é celestial. Para nós, esse mundo nunca será confortável. Não somos deste mundo. Nunca será confortável. Não adianta. Sempre vai ter um teste, sempre vai ter uma tribulação, sempre vai ter uma guerra que nós vamos travar. O mundo não é confortável para o cristão. Se ele está sendo confortável, alguma coisa está errada. Este mundo para nós, ela é só uma hospedagem. Em Isaías 65:17, o profeta diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Em Apocalipse 2, do 21:4, vamos abrir lá, Apocalipse 21:4.
Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus e Maranata, Senhor Jesus, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós vemos que o mundo não tem esperança. As pessoas no mundo, elas não conseguem ver esperança quando tudo está perdido. Nós, cristãos, aqueles que são de Jesus, conseguem ver essa esperança. Porque mesmo que aqui neste mundo tudo esteja perdido, lá no céu não está perdido. A nossa salvação não está perdida. Aquilo da qual Jesus crucificado, da qual Ele foi um cordeiro imaculado, da qual Ele derramou o seu sangue para que nós sejamos salvos hoje, isso não está perdido. Jesus disse que aquele que vem até Ele de maneira nenhuma vai lançar fora. De maneira nenhuma aquele que vem até Cristo, Ele vai jogar essa pessoa fora do arraial dEle, fora da visão dEle, fora das bênçãos dEle, fora da graça dEle. Se você veio até Jesus, você sempre é de Jesus. E a partir daí, você vai aprendendo na palavra de Deus, a verdade de Jesus será revelada na sua vida. E a partir daí, a sua vida é transformada. Há um nascer de novo. Há um nascer de novo da qual Nicodemos não entendia. Há um nascer de novo. E nossa vida é totalmente transformada. Glórias a Deus pela vida da nossa irmã hoje que batizou aqui, da qual testemunhou diante de toda a igreja que ela é de Cristo, que ela é de Jesus. Glórias a Deus. Porque naquele grande dia, na Nova Jerusalém, na Sião Celestial, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais mortes, não haverá tristeza, não haverá separação, na qual nós perdemos um ente querido e ficamos muito tristes com isso, pois a antiga ordem já se passou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E a nossa esperança maior é essa. A nossa pátria celestial, essa é a grande almejada. Nós vemos que os judeus, eles ficam tão ansiosos por ser ali aquela região totalmente deles de novo, para que eles possam construir um templo de novo. Mas isso já se passou. Agora existe uma Sião celeste, uma Jerusalém celestial, da qual Jesus veio, e da qual daqueles a qual Ele chamou, daqueles Ele predestinou, da qual Ele veio e resgatou deste mundo, esses sim irão morar na pátria celestial. Glórias a Deus por isso. Vamos nos levantar, orar. Pai, eu te louvo, Deus. Pai, a nossa vida não é deste mundo, nós não somos deste mundo, Senhor. Pai, que o Senhor toque no nosso coração hoje, esquadrinhe Ele, Deus, e possa observar o quanto eu estou sendo, Pai querido, deste mundo ou não. Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento aonde eu estiver, na fila, na farmácia, em casa, com os meus familiares, na escola, na faculdade, no trabalho, no consultório, aonde eu estiver, Senhor. Que eu possa ser aquele evidente, a luz no meio da sala de verdade, Deus. Da qual as pessoas possam olhar para mim e falar, ali existe um crente, ali existe um jovem cristão, ali existe alguém diferente, eu quero falar com ele, eu quero conversar com ele, porque a palavra diz que os filhos das trevas anseiam pela manifestação dos filhos da luz. Deus, que nós venhamos nos manifestar neste mundo, Deus. O mundo está sedento do Senhor. O mundo está sedento de Ti, Deus. O mundo precisa tanto de Ti, da Tua salvação. Que o Senhor possa nos usar como instrumento mesmo, Pai. Como instrumento do Senhor. Não importa a idade, Deus. O Senhor chamou tantas pessoas, chamou crianças, chamou jovens, adolescentes. Não importa a sua idade. Jesus está te chamando também. Te chamando também para uma função no mundo. Ele não te tirou deste mundo, mas você tem função neste mundo. Se você é crente no Senhor. Se você ainda não é crente no Senhor, também hoje é dia de você entrar para esta Nova Jerusalém. Este é o dia da qual você tem esperança, da qual você irá junto conosco para aquele lugar que não haverá choro,
não haverá luto, não haverá tristezas, não haverá dificuldade financeira, não haverá nenhum desses problemas a qual passamos hoje. Nós seremos totalmente livres disso tudo. Se você quer ser um desse que quer entrar para o arraial de Jesus, que você possa agora orar e falar: Senhor, eu te quero, Senhor. Muda meu coração, muda meu caráter, muda a minha vida, transforma-me, Senhor. Eu quero ser teu, eu quero ser teu, eu quero ser teu, eu quero ser como essas pessoas aqui, eu quero andar como eles, eu quero viver como eles, eu quero agir como eles, Senhor. Porque eu estou cansado de lutar com a minha própria força. Se você orou pela primeira vez isso, que você possa levantar a sua mão aí onde você está, e alguém irá pegar o seu nome, irá orar por você, irá fazer com que você possa ser ajuntado a este arraial do Senhor. Pai, nós te agradecemos por isso, Deus. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.